É sempre uma honra estar com você aqui e propiciar para cada um que vai estar conosco, né, um estado novo de consciência, porque nós só somos verdadeiramente seres humanos quando somos úteis para os outros. E essa frase já me faz lembrar uma passagem, que hoje em dia nós observamos as pessoas falando muito sobre sofrimento, né? Até a gente Uhum. comentou um pouquinho em off sobre isso, e é algo muito relativo, né? Como é que a gente consegue identificar, ou quem está assistindo às vezes quer identificar, quando um sofrimento está sendo alimentado? O importante, o primeiro conceito que nós devemos ter é que não há injustiças no universo. Então, tudo aquilo que nos acontece não é injusto. É consequência de estados emocionais, sempre é emoção. Nós estamos na Terra e a Terra, assim como nós, tem 4 corpos. Nós temos o corpo físico, que todo mundo vê no espelho, mas tem outros corpos. O corpo mental é um corpo à parte. O corpo emocional é outro corpo. E o corpo espiritual, o etérico, é outro corpo. Então, nós somos assim como uma cebola. E aí uma vez me perguntaram: "Bom, se são 4 corpos, um sobre o outro, por que cada um vai para um lado?" E eu falei: "Você sabe por quê? Porque os chakras são como como é que chama aquele canudo de sorvete? Um canudo de Como é sorvete que é o nome? tem um nome específico? Tem um nome, né, que a gente chama, cascão, não é Ah, casquinha. casquinha, casquinha. Então, a gente está vendo o formato, né, ele é piramidal, ele tem uma ponta fechada e depois tem uma boca aberta. Os chakras são 2 desses. Então imagine, a pontinha fininha se toca uma na outra assim, e os corpos ficam aqui dentro. Então, são 2 parafusos, vamos dizer assim. Os chakras são parafusos que seguram os 4 corpos. É importante a gente entender isso. Então, a vibração dos chakras vai dar a dimensão para esses 4 corpos, né. Então o que acontece? Todos os chakras são duplos, menos o chakra da coroa e o chakra da base. Eles se unem aqui da cabeça até o chakra da base. Então é a união de 2 chakras diferentes, porque o chakra que está aqui em cima é o chakra do pai, e o chakra que está aqui embaixo é o chakra da mãe. Então Deus, pai e mãe está dentro de nós, questão de nós acessarmos. Bom, e o corpo mais complicado, se a gente se preocupasse em fazer dieta, fazer regime, deveria ser do corpo emocional, porque é o corpo emocional que dá tamanho para o corpo físico, que traz as gorduras, né. As gorduras que nós adquirimos no corpo são originárias de emoções. Quando a gente fica muito gordo, em geral, é porque a gente passou um medo, se sentiu frágil e põe uma couraça. Você imagina você buscar uma armadura, a gente faz isso com a gordura. Então a gordura nos aumenta e há o ego nos mente, dizendo que isso é suficiente para você ficar protegido. Depois de um tempo você percebe que é ao contrário, que você se sente menos protegido ainda por estar com as gorduras, né. Mas entendam que tudo é fruto da ordem, do comando emocional. Então o nosso corpo emocional é gigante. Você sente uma emoção, a emoção vai até aquela pessoa que você detesta ou que você ama, ela vai até outro planeta. E é verdade. Quando nós pensamos em alguém, o nosso corpo mental vai até lá. Percebe? Não existe vazio, é uma expansão de consciência sempre, né. Então o nosso corpo emocional, atiçado pelo ego, diz: "Sofrimento injusto, você está sofrendo", e não percebe que nada nos acontece que não seja para o nosso bem. Uau, mas dói muito, dói muito. Mas é uma decisão que nós tomamos. E nós somos atletas de uma Olimpíada espiritual. Então, todo ano que você vai participar de uma Olimpíada, o que acontece? O seu técnico vem e fala: "Farrell, você vai ter que pular mais alto, que alguém vai fazer mais que você". E aí você vai ter que se esforçar mais para pular a barreira que o técnico coloca, e vai doer os seus músculos, mas
Para que doem esses músculos? Para você alcançar a vitória. Então, tudo aquilo que nos acontece, aparentemente de mal, é para o nosso bem. E mais, nós é que pedimos. Você fala: "Poxa, mas eu pedi para sofrer?" Não, não pediu para sofrer. Você pediu para passar por um sofrimento e perceber que não era um sofrimento, aí ele muda. Igual as doenças. Nós temos doenças que nós pedimos para ter. Se nós não compreendermos a razão daquela doença, ela vai fazer uma série de consequências no físico e nós perdemos a oportunidade de evoluir. Então, muitas pessoas pedem para morrer de câncer, porque é doloroso. E por que elas pedem isso quando vão nascer? Para elas darem um salto quântico da espiritualidade. Então, elas entendem que, né, aquele sofrimento vai lhes dar um, um passo a mais, um diploma a mais, tá? Mas não há necessidade disso. Você não precisa sofrer para evoluir. Esse é o ponto-chave. E para que você compreenda que você não precisa sofrer para evoluir, qual é o segredo? Se perdoar. Se você se perdoar totalmente, você não tem mais karma. Você não precisa mais reparar aquilo. Eu conto que eu fiz uma palestra há muitos anos atrás e fiz uma pergunta para o público, né? Deus perdoa tudo? Aí todo mundo, sim! Eu falei, não. Aí foi um choque, Farrell. Um choque. Como assim Deus não perdoa? Eu falei, Deus não perdoa nada. E dei um espaço de tempo para as pessoas se absorverem, né? Eu falei, sabe por que Deus não perdoa nada? Porque ele não vê pecado em ninguém. Ele não precisa perdoar. Ele não perdoa nada porque ele não vê pecado em ninguém. Não vê karma em ninguém. Não vê erro em ninguém. Ele nos deu a oportunidade de nós criarmos oportunidades. Então, cada coisa que a gente passa é uma oportunidade. Há casos relatados na medicina, pessoas em estado terminal de doenças terríveis, lá no leito do hospital, já os médicos dizendo, não há mais nada a fazer. Agora só Deus, né? Assim, nessa hora eles lembram de Deus, só Deus poderá. Bom, aí aquela mulher que está lá, prestes a morrer dali algumas horas, manda chamar um irmão que há 20 anos ela não vê, que ela não perdoa por uma coisa que aconteceu. Aí ele chega lá, eles choram, se abraçam e ela perdoa 100%. E há vários casos desses em que a pessoa ficou curada, em estado terminal, já na portinha da ida embora. Então, isso demonstra que, na verdade, as doenças que vêm para nós pedimos. Porque há uma relação direta em todas as doenças com as emoções. Se eu ficar com muito medo, o que acontece? Se eu fiquei com muito medo e continuei com medo, porque é normal e natural. Eu escutei um barulho estranho, senti medo. Mas não é normal, espiritualmente, você continuar com medo. Escutou o medo? Ai, tive medo. Bom, então vou chamar o arcanjo Miguel para me proteger. Eu tiro o medo. Não, eu não fiz nada disso, eu fiquei com medo. Ó, como é que a gente fica com medo? A gente retesa o medo. Se você tiver medo constante, o que vai acontecer? Vai virar um tumor. Você está represando o medo. E aonde vai acontecer isso? Nos seus rins e na sua bexiga. Então, onde é que a gente guarda o medo? Rins e bexiga. Aí você tem a minha formação terapêutica não adota o nome doença, adota o nome projeto. Nós consideramos que toda doença é um projeto, ainda não está feito o prédio. É só um projeto. Você que vai determinar se ele vai virar um prédio, vai virar uma realidade, ou se vai continuar como um projeto. Por que é um projeto? Porque você o projetou por uma finalidade. Tá? Você projetou com uma finalidade. Então, quando a gente sente muito medo, a gente literalmente urina nas calças, né? Faz nas calças. Acho que todo mundo já passou quando era menor, pequeno. A gente estimula, você pode até segurar, mas se soltar, você vai fazer xixi nas calças, né? O medo faz isso, porque ele está afetando a bexiga e os rins, tá? E assim vai. Eu vivo preocupado, preocupado, preocupado e não faço nada, não faço uma oração, não faço um mantra, então eu vou guardando um negócio que eu não precisava guardar. Você vai ter problema no estômago. E assim vai. Então, na verdade, toda a decorrência que acontece conosco, o sofrimento produzido, e durante muito tempo as religiões estimularam de que o único jeito
de você alcançar a luz era sofrendo. Vamos pensar bem. A pessoa sobe uma escada de 200 degraus, ajoelhada, chega lá em cima com o joelho todo ralado, que ela prometeu àquele santo, àquela santa, fazer isso, ou a Jesus. Aí chega lá em cima, abraça o santo ou a santa, como se fosse o ser. As esculturas são úteis, são úteis. Você tem uma escultura de Buda, de Nossa Senhora, são úteis para que você olhe e entenda aquilo como uma senha de acesso àquele ser. Mas a estátua em si não é nada. Ela não é o ser. Mas muitas pessoas entendem que aquela estátua que elas chegaram, subiram 200 degraus, chegaram lá em cima, é o ser. E abraçam, beijam com emoção de o ser. A pergunta é, aquele ser, Jesus, aquela santa, pediu para você sofrer subindo 200 degraus, ralando o seu joelho? O que acrescenta aquela promessa? Porque, pensa bem, você prometeu para alguém alguma coisa, um ser. Então você está dando para aquele ser aquele seu sacrifício, certo? Uau! O que ele faz com o sacrifício? O que um santo, um Jesus, um Buda faz com o seu sacrifício? Nenhuma utilidade. Será que ele tem alguma utilidade com o seu sacrifício? Ah, mas você podia entregar para ele algo muito maior. A sua transformação. Aí sim. Porque o que eles vieram fazer aqui? Todos eles, todos aqueles que alcançaram um nível superior, vieram aqui nos ensinar a nós nos transformarmos. Todos eles. E todos os grandes seres vieram nos ensinar a ter paz. Porque quando a gente não tem paz, a gente alimenta com as nossas emoções o lado escuro da força. Eles se alimentam das emoções desenfreadas, das emoções negativas, porque as emoções negativas de não luz, elas são densas. É uma pasta grossa, sabe? É uma comida densa, que alimenta muito o outro lado. Todos os seres, Jesus falou, eu sou a paz, eu vos deixo a paz. Buda dava todas as práticas para entrar em paz. Krishna, todos que vieram aqui. E todos os santos, chamados santos da Igreja Católica, que têm seres extremamente luminosos, certo? São Francisco de Assis, o que ele dizia? Fique em paz com a serra, com os animais. Percebe? Ele estabeleceu uma ponte de ligação no estado emocional mais importante, que é a paz. Mais importante. Hoje, se você perguntar assim, bom, como eu evoluo? As pessoas me perguntam, que livro que eu leio? Eu falo, leia os seus chakras. Leia o seu coração. Não precisa ler mais nenhum livro. Não há mais tempo para você ir ler um livro. Claro, você pode, uma hora dessas, dar uma olhada em algum, sem dúvida, mas não como prioritário para você ter mudanças. As mudanças virão de dentro de você, não de fora. E a coisa mais eficaz hoje é o perdão, porque o perdão leva você a uma alegria, a alegria leva você à paz. Pronto, você evoluiu muito, porque ao chegar nesse ponto de olhar as coisas com paz, sabe, com paz. Aí quando eu falei do perdão para algumas pessoas, falaram assim, eu perdoei um monte de gente. Eu falei, ótimo, ótimo. Você perdoa aquelas pessoas que você acha que não devem ser perdoadas? Essas não. Eu falei, olha, nessa hora eu lembrei do meu avô, né? Uma vez, a primeira vez que eu vi na vida a palavra bondade. Era moleque. Aí ele falou não sei o que, bondade. Eu falei, vô, o que é bondade? Até hoje, a gente adulto tem uma dificuldade de saber o que é bondade. É ser bonzinho? Não, não é ser bonzinho. Bondade não é ser bonzinho. Aí ele falou para mim assim, bondade é fazer o bem para quem não merece. Eu falei, uau, e quem merece? Ele falou, é obrigação. É obrigação. Então, você perdoar a quem não merece, na sua concepção, é que é o grande trabalho. A quem encheu você, que perturba você. E aí está o grande valor. Na Kabbalah, a gente aprende assim, a buscar a luz.
Você pode buscar a luz. É legítimo. Então você sabe, quando você perdoa uma pessoa, que você acha que ela não deve ser perdoada, e vejam só, vale a pena perdoar todo mundo, para que não venha uma situação terrível que você vai ter muita dificuldade de perdoar. Acontece, eu não vou citar para que não haja julgamento, mas acontecem situações terríveis que você fala: poxa, eu não perdoaria essa pessoa porque fez isso com alguém da minha família, alguém que eu amo. E por que aconteceu isso? Com certeza que você não perdoou pequenas coisas antes. Elas se acumularam e transformaram num episódio extremamente doloroso. E tudo é doloroso se você não entender que é para o seu bem. Quando você entende uma situação que é para o seu bem, você coloca luz, você está com um bom sentimento, né? E aí o que acontece? Não tem mais razão de ser aquela questão. Você aprendeu a lição. Aquela pessoa ficou curada na cama, no estado terminal, porque ela aprendeu a lição do perdoar de verdade 100%. Não pode ser perdoar mais ou menos. Eu perdoo os que eu gosto, eu perdoo aquelas pessoas bacanas. Uau! Aí o que você está fazendo? Você está se auto-valorizando. Mas hoje em dia, o perdão maior que a gente tem que ter é por nós. As pessoas estão se culpando demais. Se você olhar, Farrell, por aí, como as pessoas andam tristes. Tristes, desesperançosas. Andam, sabe? E aí elas reclamam que as coisas não dão certo. As coisas não dão certo porque você não está alinhado. E a gente se diz, todos nós, veja bem, todos nós, quando piso na casca de banana, como a gente fala, a gente escorrega, eu falo: Américo, você errou, mas eu sei que você vai consertar bem. Eu digo isso para mim, porque eu preciso perceber que aquilo foi um elemento de crescimento e não de sofrimento. Então, quando a gente entende que não é justiça no universo, que as pessoas falam assim: foi Deus quem quis. Deus nunca quer nada de ruim para ninguém. Não existe isso. A bondade absoluta é Deus. Não existe isso. Tudo que acontece para nós, nós pedimos. Américo, mas poxa, outro dia me assaltaram. Eu falei: anote, o que levaram de você? Levaram isso, isso, isso. Eu falei: caramba, você é uma pessoa feliz. Como eu sou feliz? Você pagou a dívida. Você acabou de pagar uma dívida. Não é bom pagar uma dívida? Como assim eu paguei uma dívida? Nada é por acaso. Aquilo que tiraram de você é que você tirou em outra vida de alguém. Senão não acontece. Ou você tirou nesta, ou você não está tendo bondade suficiente. Há uma lei. Olha, Deus deixou o mundo no automático. Está no automático, ele não tem mais nada a ver com isso. Então, é assim, você fez, tem a consequência automática, não está ninguém julgando. Ninguém julga você. Os anjos não têm memória. Entre aspas, claro. Quando ele chega perto de você, você é sempre a pessoa mais maravilhosa que ele está vendo. Ele não vai ver nada do seu passado. Ele não puxa a capivara, que a gente chama, né? A capivara da pessoa, o que ela fez de errado, o que ela fez de certo. Eles olham para você como se estivesse conhecendo você hoje, como se você tivesse nascido hoje. As pessoas falam assim: pô, eu estou envelhecendo. Outro dia um amigo meu falou assim: amigo, não sei, estou sentindo que eu estou envelhecendo. Eu falei: é mesmo? Ele falou: é. Eu falei: eu não. Eu falei: eu vou ficar velho daqui uns 40 anos. Por enquanto eu não estou nem preocupado com isso. Ele falava: é. Eu falei: sabe a maneira, você quer rejuvenescer? Pô, sim, quero. Veja tudo como se fosse novo.